Olá, tudo bem com vocês? Desejo que tudo esteja muito feliz nesse processo agora de conhecer essa figura extraordinária chamada Louise Valser. Eu sou José, sou professor aqui no Espírito Santo e depois de ter lido muitas coisas sobre a história da educação de surdos, eu conheci a figura da Louise lá do século XIX e resolvi contar para vocês, crianças, jovens e adolescentes, sobre essa mulher extraordinária. Ela lutou para que a língua de sinais da sua época fosse reconhecida e pudesse ser usada pelos surdos. Ela lutou para que os surdos pudessem ser reconhecidos na sociedade e ela fazia isso de uma forma muito grandiosa por meio da poesia, por meio das suas falas em público, por meio do seu envolvimento nas lutas e nas causas dos surdos. Então eu desejo que a leitura e o conhecimento da história da Louise seja um incentivo para que os surdos e surdas de hoje possam descobrir a beleza dessa vida e possam também se animar para continuar lutando pelos seus interesses, pelos seus ideais. Abraço muito grande para cada um, para cada uma. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel e este é o meu sinal na comunidade surda. Eu moro no estado do Espírito Santo. É um estado que fica ali próximo ao Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Aquele pedacinho é o meu estado e a sua capital é Vitória. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer imensamente à professora Vanessa Martins pelo convite tão carinhoso para participar deste projeto. Ah, peraí. A idade chega, não é mesmo? Vocês são jovens, aproveitem. Futuramente, quem sabe se vão precisar de óculos também. O título da história que eu vou contar é A Menina e o Espelho. Essa menina que senta-se à frente do espelho se chama Louise Valser. Ela era surda e ela morava na França. Este é o sinal dela em língua de sinais. E Louise é a nossa companheira francesa. Era uma vez a menina Louise e seu espelho. Louise adorava sentar-se na frente do espelho, observar a sua imagem, e o espelho, que era mágico, permitia a ela muitas viagens em sua imaginação. Louise morava na França há muitos anos, no período do século XIX. Mas o que é isso? Século XIX? Este é o sinal de século, e 19, assim, em números romanos. O que significa? O século XIX é o período que começa no ano de 1801 e vai até 1900. Lembrem-se disso, hein? Agora voltando à história. Louise ficou surda quando completou 8 anos de idade. Seus pais, vendo que ela ficou surda aos 8 anos, incentivaram então que ela continuasse seus estudos. E assim Louise fez, continuou estudando. Quando completou 12 anos de idade, a sua família encontrou uma escola e resolveu enviar Louise para lá. Nessa escola havia somente alunas surdas. Então eram muitas meninas iguais a ela. Que legal, não é mesmo? E quem tomava conta de tudo na escola eram as freiras. Lá era tudo muito organizado. Então, Louise chegou na escola, toda animada, com sua mochila nas costas. Lá, todas as meninas eram surdas e eram muito diferentes. Tinha crianças, adultas. Louise percebeu que algumas meninas conversavam em língua de sinais, outras em francês.
Algumas foram ensinadas em língua de sinais e outras estavam treinando com o método oral. Com o passar do tempo, Louise percebeu também que aquelas alunas mais antigas, já adultas, eram muito inteligentes e conversavam e interagiam em língua de sinais. Já as alunas mais jovens estavam um pouco atrasadas, tinham dificuldades na comunicação, pouca interação, não se desenvolveram tanto. Louise pensou: nossa, que sofrimento! Mas Louise era tão esperta. Ela queria ajudar essas meninas, então, escondida das freiras que estavam por ali, ela começou a ensinar às suas colegas com sinais. Um sinal aqui, outro sinal ali, um sinal acolá e outro sinal, outro, e assim, disfarçadamente, Louise ensinou vários sinais. Suas colegas foram aprendendo e evoluíram bastante. Louise também percebeu essa evolução. Olha que esperta essa Louise, não é mesmo? Ajudou suas colegas, que legal! Quando as meninas surdas completavam 18 anos de idade, elas tinham que sair daquela escola, porque já era a idade de se casarem. Isso aconteceu com Louise e também com suas colegas. Todas elas, assim que completaram 18 anos, saíram da escola. Elas sabiam realizar alguns trabalhos manuais, como costura, por exemplo, e alguns outros serviços que as freiras ensinavam. Era comum naquela época do século XIX. Louise se casou com um homem surdo chamado Charles. E ele trabalhava com o quê? Adivinhem só? Fabricava espelhos. Louise, quando era criança, adorava espelho. Ela sentava-se na frente dele, ficava imaginando várias coisas e então ela se casou com um surdo que fabricava espelhos. Olha que coincidência! Bom, Louise tem o seu primeiro nome. Naquela época, até hoje isso acontece, mas naquela época era muito mais forte, que é, sempre que uma mulher se casava, ela mantinha o seu primeiro nome e mudava o seu sobrenome colocando no lugar o sobrenome do seu marido. Por exemplo, Louise se casou com Charles, então ela passou a se chamar Louise Dupont. Mas ela ficava pensando: meu nome mudou, agora sou Louise Dupont, porque o nome do meu marido é Charles Dupont. Mas por que eu preciso mudar meu sobrenome? Ela ficava refletindo sobre isso. O tempo passou e Louise pensou: eu não estou feliz com esse casamento. Depois da morte do seu filho, Pierre, Louise estava muito angustiada. Ela novamente sentou-se na frente do espelho e começou a refletir. Eu não estou feliz, não me sinto bem. Meu marido é surdo, sim, mas falta algo. E o meu filho? A minha vida? Louise refletia na frente do espelho. Eu queria uma mudança, mas eu preciso de coragem. Eu sou uma mulher com uma vida boa, mas eu preciso de coragem. Preciso mudar minha vida. Foi então que ela decidiu resolver essa situação e determinadamente falou: Charles, eu quero divórcio. Vou mudar minha vida. Corajosamente, Louise tomou uma atitude e pediu divórcio. Olha só, uma mulher surda, naquele período do século XIX. Uau! Foi impressionante. Eu fico até arrepiado com a coragem de Louise. Na região onde morava, havia diversas reuniões que os surdos frequentavam. E Louise também participava dessas reuniões. Tinha vários convidados e eram servidos banquetes para recebê-los. Louise apresentava suas poesias para o público em língua de sinais.
E assim, ela se destacava como uma mulher inteligente, atenta, forte, bonita, orgulhosa de quem ela havia se tornado. Nesse período, Louise se casou novamente com outro homem surdo. E quem era ele? Um surdo importantíssimo, um líder, um representante das lutas e dos movimentos surdos. Seu nome era Henri Gaillard. Vocês precisam conhecer Henri Gaillard, precisam conhecer a história dele. Bom, acontece que Louise teve que mudar seu nome de novo. Então, seu nome, Louise, juntando com o sobrenome do seu marido Gaillard, ficou assim: Louise Gaillard. Ela novamente começou a pensar: tive que mudar meu sobrenome de novo? Sentou-se na frente do espelho e refletiu: por que eu mudei meu sobrenome de novo? Os homens nunca mudam seus sobrenomes, mas eu sempre tenho que mudar o meu. Por que isso acontece? Nas reuniões, sempre que Louise estava presente, todos os surdos prestavam atenção, admirados, porque ela era uma mulher inteligentíssima. Nessa época, houve um congresso de surdos, no ano de 1912, lá em Paris, na França. Louise participou desse evento e ela apresentou uma palestra. Ela explicava sobre a importância da educação de surdos por meio da língua de sinais. Na plateia, vocês não vão acreditar, quem estava na plateia era uma freira. Sim, uma das freiras da escola em que Louise estudou, lembra? Então, a freira estava lá assistindo a palestra em que Louise defendia a importância da língua de sinais e criticava o método oral. A freira ficou chocada com as críticas de Louise sobre a educação que era oferecida na escola dela. Mas, fazer o quê, né? Louise não se importava com nada disso, ela estava falando a verdade, ela era testemunha de tudo o que tinha acontecido. Todos os surdos aclamaram e apoiaram Louise, até mesmo chamaram Louise de Joana d'Arc. Mas quem era Joana d'Arc? Foi uma mulher considerada heroína que, durante o período da guerra entre a França e a Inglaterra, lutou bravamente enfrentando as tropas e ajudando seu país a vencer a guerra. Essa foi Joana d'Arc. E os surdos apelidaram Louise de Joana d'Arc dos surdos. Muitos anos se passaram. Louise já estava com 40 anos de idade. A Alemanha e França estavam em guerra. As tropas alemãs queriam tomar o território francês. Louise, seu marido e seus filhos estavam muito assustados. Então, ela resolveu se mudar para uma cidade do interior, junto com seus filhos, para se protegerem. Seu marido, Henri Gaillard, resolveu ficar em Paris mesmo. Ele fez isso para ajudar na empresa de jornal que ele e outros surdos trabalhavam. Sempre que tinha notícias contra os surdos, contra a língua de sinais ou algo assim, o jornal deles defendia bravamente por meio da imprensa, divulgando as informações. Muito legal esse movimento, não é mesmo? Louise sentou-se diante do espelho e, observando a sua imagem, ela pensava: eu não sou mais aquela menina de 8 anos que ficou surda. Eu me lembro de quando estudava na escola de freiras, ensinei e ajudei tanto as minhas colegas. Mas
eu não sou mais essa menina também. Não sou mais a mulher que se casou e depois se divorciou de Charles. Louise ficou pensando e lembrando de toda a sua vida. Louise relembrou a sua história, se olhou no espelho e começou a refletir. Eu sou uma mulher surda, corajosa, inteligente, bonita, tenho orgulho das minhas lutas, de tantas pessoas que eu ajudei, de tantas vezes que eu me posicionei, de tantas poesias que eu apresentei. Nunca aceitei me rebaixar, nunca aceitei ser dominada. Eu imagino que no mundo inteiro existem várias mulheres iguais a mim, tão fortes quanto eu. Você mesma que está assistindo, olhe-se no espelho, olhe para ele e diga: espelho, espelho meu, existe uma mulher surda, igual a Louise Valser? Uma mulher bonita, forte, que se orgulha de suas lutas? E você responde: sim, tem uma mulher surda igual Louise Valser. E essa mulher sou eu.